Muito antes de Roma ou da Grécia, reis do Egito já expandiam fronteiras com espada, diplomacia e audácia. Imagine um mundo onde o deserto e o Nilo eram palcos de batalhas épicas e onde as areias ardiam sob os passos de exércitos poderosos. O Egito, uma das mais antigas civilizações da nossa história, não era apenas uma terra de pirâmides e faraós enigmáticos. Era também um gigante militar e cultural. O Império Egípcio atingiu seu apogeu não apenas pela grandiosidade de suas construções, mas graças a faraós que não se contentaram em apenas reinar, eles queriam conquistar. Hoje vamos explorar os 9 faraós que mais expandiram as fronteiras do Egito, revelando suas guerras, alianças e estratégias lendárias que mudaram o curso da história. Estes líderes visionários transformaram o mapa do mundo antigo com suas táticas brilhantes e decisões políticas ousadas. Entre eles, nomes como Tutmés III, conhecido como o Napoleão do Egito, Ramsés II, o Grande, e Amenhotep III, o diplomata, se destacam. Esses faraós não apenas garantiram a segurança de suas terras, mas também ampliaram suas fronteiras, consolidando o Egito como uma potência indiscutível de sua época. Neste vídeo, você irá descobrir as campanhas militares que não só protegeram, mas também expandiram o Egito, as alianças que selaram destinos e as estratégias que foram além da força bruta, moldando o Egito em um império continental. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde cada decisão era uma peça crucial no tabuleiro do poder. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma atualização e deixar seu like se você é tão apaixonado por história militar quanto nós. E vamos começar com aquele que transformou o Egito em um império continental. Tutmés III. Conhecido como o Napoleão do Egito, Tutmés III realizou campanhas brilhantes e aumentou o território egípcio como nenhum outro. Sua ascensão ao trono marcou o início de uma era de expansão que transformou o Egito na maior potência do mundo antigo. Tutmés III assumiu o poder após a morte de sua madrasta e regente, a famosa Hatshepsut, e rapidamente mostrou ser um estrategista militar excepcional. Uma das campanhas mais notáveis de Tutmés III foi a Batalha de Megido, ocorrida no século XV a.C. Esse confronto se destacou pela ousadia de Tutmés em conduzir seu exército por um caminho estreito e perigoso através das montanhas do Carmelo, surpreendendo completamente seus inimigos. Esta manobra arriscada foi decisiva, resultando na vitória egípcia contra uma coalizão de príncipes cananeus e consolidando o controle egípcio sobre o Levante. A vitória em Megido não apenas elevou o prestígio de Tutmés III, mas também garantiu um fluxo contínuo de tributos e riquezas para o Egito. Após essa vitória, ele continuou a conduzir pelo menos 17 campanhas militares durante seu reinado, estendendo o domínio egípcio até o rio Eufrates ao norte e até a quarta catarata do Nilo ao sul. Além disso, as conquistas de Tutmés III incluíram o controle de importantes rotas comerciais, o que trouxe ainda mais prosperidade econômica para o Egito. O impacto de suas conquistas foi profundo e duradouro. Tutmés III não só expandiu as fronteiras físicas do Egito, mas também estabeleceu uma hegemonia cultural e econômica que influenciou toda a região. Sua habilidade em liderar e inspirar suas tropas, aliada a uma visão estratégica aguçada, fez com que seu reinado fosse lembrado como um dos mais gloriosos da história egípcia. Agora, se Tutmés conquistou com força, o próximo faraó solidificou impérios pela diplomacia e pela grandeza de suas obras. Ramsés II. Ele eternizou seu nome em guerras como a Batalha de Kadesh e ampliou a influência egípcia como símbolo de poder imortal. A Batalha de Kadesh
ocorrida no século XIII a.C., é lembrada como uma das maiores campanhas militares de Ramsés. Enfrentando o poderoso Império Hitita, Ramsés conduziu suas tropas com coragem e astúcia, transformando o conflito em um dos primeiros exemplos de uma batalha documentada na história. No início, Ramsés se viu diante de um inimigo bem preparado e em maior número. Os hititas, liderados por Muwatalli II, tinham uma estratégia astuta para cercar e esmagar as forças egípcias. Ramsés, no entanto, demonstrou habilidades táticas impressionantes. Ele reorganizou rapidamente suas forças e, com manobras ousadas, conseguiu virar o jogo a seu favor. Essa decisão foi crucial para evitar um desastre e transformar uma derrota iminente em um empate estratégico. A Batalha de Kadesh não trouxe uma vitória clara para nenhum lado, mas Ramsés soube usar a batalha a seu favor. Ele ordenou a criação de monumentos e inscrições detalhadas que narravam suas façanhas heróicas no campo de batalha. Esses relatos, embora exagerados, consolidaram sua imagem como um faraó guerreiro e imortalizaram seu nome por gerações. Além das conquistas militares, Ramsés II foi um estadista habilidoso. Ele negociou o primeiro tratado de paz registrado na história com os hititas, garantindo estabilidade e segurança nas fronteiras do Egito. Essa combinação de proezas militares e diplomacia sagaz permitiu que ele expandisse não apenas o território, mas também a influência cultural e política do Egito. Com Ramsés II, o Egito não apenas se defendeu de ameaças externas, mas também cativou o mundo antigo com sua grandiosidade e poderio. Sua habilidade em transformar batalhas em vitórias políticas mostra que sua verdadeira glória talvez resida mais em sua capacidade de liderança e visão de estadista do que apenas em conquistas militares. Entenda, enquanto alguns olhavam para campos de batalha, outros viam o trono como um palco diplomático. E esse é o nosso próximo faraó. Amenhotep III. Ele liderou o Egito na Era de Ouro diplomática, selando alianças que estenderam seu domínio sem precisar lutar. Durante seu reinado, que começou no século XIV a.C., o faraó utilizou a diplomacia como sua principal arma, preferindo a caneta à espada. Ao invés de forjar seu império através de sangrentas batalhas, ele optou por um caminho mais inteligente e estratégico, o das alianças matrimoniais e acordos políticos. Ao casar-se com princesas de reinos vizinhos, como a Babilônia e Mitanni, Amenhotep III garantiu a paz e a cooperação entre esses povos e o Egito. Essas uniões não apenas selaram acordos de não agressão, mas também abriram portas para intercâmbios culturais e comerciais, solidificando a posição do Egito como um centro de riqueza e influência. Através desses laços, ele conseguiu assegurar um período de estabilidade e prosperidade que foi fundamental para o engrandecimento de seu império, sem a necessidade de enviar exércitos ao campo de batalha. Além disso, Amenhotep III era um mestre na arte da diplomacia. Ele trocava correspondências com outros governantes, enviando presentes luxuosos, como ouro e outros bens preciosos, que não apenas fortaleciam os laços de amizade, mas também demonstravam a opulência e o poder do Egito. Essa habilidade em conduzir a política internacional permitiu que ele ampliasse a influência egípcia sem derramar uma gota de sangue. O impacto de sua abordagem foi duradouro. Amenhotep III foi capaz de expandir o Império Egípcio de maneira pacífica, demonstrando que, às vezes, a palavra pode ser mais poderosa do que a espada. Seu legado é um testemunho de que a verdadeira força de um líder pode residir na sua capacidade de unir povos e culturas sob uma bandeira de paz e prosperidade. O próximo faraó veio antes dele,
e preparou o terreno para uma revolução militar que mudaria tudo. Ahmose I libertou o Egito dos Hyksos e deu início à era de expansão que mudaria para sempre o destino do império. Sua ascensão ao poder não foi apenas o começo de uma nova dinastia, mas também de uma era de renascimento militar e arquitetônico. Após anos de dominação estrangeira, Ahmose conseguiu unir as forças egípcias e liderar uma série de campanhas decisivas contra os Hyksos, expulsando-os definitivamente do delta do Nilo. A batalha pela liberação do Egito não foi apenas uma questão de força bruta. Ahmose empregou uma combinação de estratégia militar e diplomacia, assegurando alianças e consolidando seu poder na região. Sua habilidade em cercar as fortalezas Hyksas e usar a marinha para bloquear suas rotas de abastecimento foi crucial para a vitória. Mas, além dos campos de batalha, foi no campo da reconstrução que Ahmose realmente consolidou seu legado. Após as vitórias militares, Ahmose voltou sua atenção para a reconstrução do Egito. Ele não apenas restaurou templos e monumentos destruídos pela ocupação, mas também promoveu avanços na infraestrutura, como a escavação de canais que melhoraram a irrigação agrícola. Essa reconstrução não apenas fortaleceu o país internamente, mas também preparou o terreno para futuras expansões territoriais. Essa combinação de conquistas militares e reconstrução interna fez de Ahmose um líder visionário. O impacto de suas ações foi sentido por séculos, estabelecendo uma base sólida para os faraós que o sucederam. O Egito, sob sua liderança, não apenas se libertou de invasores, mas também se preparou para se tornar uma das potências mais formidáveis do mundo antigo. Ahmose I mostrou que a verdadeira expansão de um império se dá tanto pela conquista das terras, quanto pela reconstrução de sua alma. Agora presta atenção. Há quem tenha expandido o Egito não só com guerras, mas também com expedições e riquezas, e esse será o próximo faraó que veremos. Snefru. Ele subiu ao trono por volta de 2610 a.C., e sua visão ia além das fronteiras conhecidas do Egito. Com uma determinação feroz e uma inteligência estratégica, Snefru não apenas fortaleceu o reino internamente, mas também olhou para além das areias do deserto, vislumbrando um império maior. Uma de suas primeiras iniciativas foi assegurar rotas comerciais cruciais. Ele enviou expedições ao sul, até a Núbia, garantindo o controle sobre o valioso comércio de ouro e outros recursos preciosos. Ao mesmo tempo, suas forças marcharam para o leste, até o Sinai, uma região rica em cobre e turquesa, essenciais para o crescimento econômico do Egito. A combinação de comércio e conquista sob a liderança de Snefru não apenas enriqueceu o Egito, mas também estabeleceu relações diplomáticas duradouras com outras culturas, ampliando sua influência. Snefru também é conhecido por suas campanhas militares no oeste, onde enfrentou os líbios, e no nordeste, contra os asiáticos. Essas ações não eram meramente confrontos territoriais. Cada batalha foi cuidadosamente planejada para garantir que o Egito fosse visto como uma potência formidável. Apesar das dificuldades do terreno e dos desafios logísticos, Snefru liderou suas tropas com uma habilidade que consolidou seu poder e assustou seus adversários. Sob sua liderança, o Egito começou a se transformar em uma verdadeira potência regional. A capacidade de Snefru de combinar a força militar com astúcia diplomática lançou as bases para o futuro esplendor do Império Egípcio. Seu legado não foi apenas de expansão territorial, mas de uma nova era de poder e prestígio que inspiraria gerações de faraós a seguir suas pegadas. Mesmo com muitas batalhas, algumas vitórias foram silenciosas, forjadas mais na astúcia política do que nas armas.
Tutancâmon. Apesar da juventude, Tutancâmon foi essencial para reverter uma crise interna e restaurar a autoridade egípcia. Ascendendo ao trono em um dos períodos mais tumultuados da história do Egito, Tutancâmon enfrentou o desafio de um reino dividido e enfraquecido pelas reformas religiosas radicais de seu predecessor, Akhenaton. Este último havia centrado a adoração em Aton, o disco solar, desestabilizando o poder dos sacerdotes de Amon e provocando descontentamento generalizado. Tutancâmon, com a ajuda de seus conselheiros, tomou a crucial decisão de restaurar o culto aos deuses tradicionais, reabrindo templos e devolvendo terras aos sacerdotes. Isso não apenas trouxe de volta a coesão religiosa, mas também estabilizou a economia, que dependia fortemente dos complexos templos. Essas ações foram fundamentais para consolidar sua autoridade e garantir o apoio das elites religiosas e militares. Embora não tenha liderado grandes campanhas militares, Tutancâmon desempenhou um papel crucial na manutenção das fronteiras do Egito. Ele ordenou a renovação de fortalezas e fortaleceu guarnições ao longo das fronteiras, garantindo que as ameaças externas fossem mantidas sob controle. Seus esforços foram mais voltados para a política interna do que para a expansão territorial. Mas isso não diminuía a importância de seu reinado. A morte prematura de Tutancâmon interrompeu seu potencial duradouro de liderança, mas seu legado foi um Egito mais unificado e preparado para enfrentar desafios futuros. Suas ações foram um lembrete poderoso de que, às vezes, a estabilidade interna pode ser tão vital quanto a expansão militar para o fortalecimento de um império. Assim, Tutancâmon não só restaurou a ordem no Egito, como pavimentou o caminho para os faraós que viriam a seguir, criando um ambiente mais propício para novas conquistas. Diferente de Tutancâmon, outros faraós optaram por enfrentar inimigos diretamente para garantir a expansão, e um deles é que veremos agora. Seti I. Este faraó, que governou durante o século XIII a.C., encontrou um Egito que precisava reafirmar seu poder nas regiões que antes estavam sob a influência dos grandes faraós do passado. Sob a liderança de Seti, o Egito não apenas defendeu suas fronteiras, como também buscou expandi-las para garantir a estabilidade e prosperidade do império. Ao assumir o trono, Seti I enfrentou uma série de desafios, incluindo rebeliões e ameaças externas. Ele rapidamente percebeu que precisava agir com vigor para não apenas proteger, mas também restaurar a autoridade egípcia. Sua primeira grande campanha foi direcionada contra os hititas, inimigos formidáveis do norte. Seti liderou suas tropas com eficiência, utilizando táticas que demonstraram sua habilidade como estrategista militar. Seus movimentos rápidos e decisivos permitiram que ele recuperasse importantes cidades e fortalezas, reafirmando o controle egípcio sobre o Levante. Um dos momentos mais marcantes de suas campanhas foi a batalha na cidade de Kadesh. Embora não tenha resultado em uma vitória definitiva, a habilidade de Seti em manobrar suas forças e garantir uma retirada estratégica demonstrou sua capacidade de liderança e deixou um legado tático que seria fundamental para seu filho, Ramsés, no futuro. Seti também liderou campanhas bem-sucedidas na Líbia e na Núbia, consolidando ainda mais o domínio egípcio. As conquistas de Seti I não foram apenas militares. Elas representaram um esforço consciente de restaurar o prestígio e a influência do Egito no mundo antigo. Ele pavimentou o caminho para os feitos grandiosos de Ramsés, garantindo que o Egito permanecesse uma potência temida e respeitada. Agora, em meio às guerras, houve também quem mudasse os rumos religiosos e políticos para ampliar o alcance egípcio. Akhenaton. Ascendendo ao trono no século XIV a.C., ele desafiou o status quo
ao se afastar do poderoso clero de Amon e estabelecer um culto monoteísta ao deus Aton. Essa mudança provocou tensões internas e externas, pois muitos viam sua política como uma ameaça direta à estabilidade e à identidade do Egito. A estratégia de Akhenaton consistia em centralizar o poder na nova capital, Akhetaton, hoje conhecida como Amarna. Essa decisão, embora revolucionária, desviou recursos que antes eram destinados à defesa e expansão territorial. O faraó acreditava que a devoção ao deus Aton garantiria proteção divina. Mas isso não impediu que as fronteiras do Egito se tornassem vulneráveis a invasões e revoltas. Durante seu reinado, Akhenaton priorizou a diplomacia sobre os conflitos armados, buscando alianças por meio de casamentos reais e trocas culturais. No entanto, essa abordagem pacífica não agradou a todos. Muitos comandantes militares e nobres sentiam-se frustrados pela falta de campanhas expansionistas que, tradicionalmente, traziam riqueza e prestígio ao império. A ausência de campanhas militares permitiu que antigos inimigos, como os hititas e os mitanes, tomassem territórios outrora sob controle egípcio. O legado de Akhenaton é controverso. Embora tenha falhado em expandir o império territorialmente, ele ampliou a influência cultural e religiosa do Egito de maneira inédita. Sua visão ousada de unificar o povo sob um único Deus deixou marcas profundas na história egípcia, desafiando as normas sociais e religiosas de sua época. Essa escolha audaciosa redefiniu, ainda que temporariamente, o curso da civilização egípcia, provando que ideias podem ser tão poderosas quanto espadas. E ao final dessa lista, surge um faraó cuja bravura garantiu o ressurgimento da expansão militar. Kamose. No final do segundo período intermediário, por volta do século 17 a.C., o Egito estava dividido. O norte era controlado pelos Hyksos, invasores asiáticos que haviam se estabelecido na região e impuseram sua autoridade sobre o delta do Nilo. Enquanto isso, o sul estava nas mãos dos faraós da 17ª dinastia, que governavam a partir de Tebas. Kamose, o último faraó dessa dinastia, não estava satisfeito em ser um mero vassalo e decidiu que era hora de reverter essa situação. Com um espírito de determinação e coragem, Kamose reuniu suas forças e lançou uma série de ataques ousados contra os Hyksos. Ele sabia que para libertar o Egito, era preciso cortar a cabeça da serpente. Assim, Kamose concentrou seus esforços na destruição das linhas de comunicação e suprimentos dos Hyksos, atacando suas fortalezas e capturando suas rotas comerciais vitais. Sua estratégia era clara: enfraquecer o inimigo antes de confrontá-lo diretamente. Um dos momentos mais marcantes dessa campanha foi a captura das mensagens interceptadas dos Hyksos, que revelavam suas intenções e fraquezas. Com essa vantagem em mãos, Kamose lançou um ataque devastador sobre a cidade de Avaris, o coração do domínio Hykso. Embora ele não tenha conseguido tomar a cidade completamente, suas ações foram suficientes para desestabilizar o inimigo e inspirar seu povo. Kamose não viveu para ver a vitória completa sobre os Hyksos, mas suas ações abriram o caminho para seus sucessores, como seu irmão Amoses, finalizarem a tarefa. A guerra iniciada por Kamose não só libertou o Egito do domínio estrangeiro, mas também pavimentou o caminho para a expansão do novo império, marcando o renascimento de uma nação que se tornaria uma das mais poderosas da história antiga. Com essas trajetórias traçadas, é hora de compararmos quem realmente reescreveu a grandeza do império. Pessoal, quando falamos em expansão do Egito, a liderança que mais me impressiona é a de Thutmose III. Imagine um líder que não apenas expande fronteiras, mas transforma o Egito em uma superpotência. Thutmose III
Fez exatamente isso com campanhas rápidas, precisas e estrategicamente brilhantes. Sua habilidade em planejar ataques e consolidar as conquistas foi o que garantiu ao Império Egípcio uma força sem precedentes no mundo antigo. Ele não só redesenhou o mapa do Egito, mas também a forma como as civilizações olhavam para essa terra majestosa. E agora, eu quero saber de você. Qual faraó você acha que teve o maior impacto no Egito? Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou deste mergulho pela história dos faraós, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo com outros apaixonados por história. E não perca outro de nosso vídeo, que está aparecendo na tela agora. Até a próxima!